Amados, Marcos capítulo 3 diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Amém. Até aqui. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, a Tua palavra, ela é viva. Senhor, e que nesta noite a Tua palavra, que é verdade, a Tua palavra que cura, restaura e santifica, Deus, que ela venha produzir aquilo pelo qual, ó Deus, o Senhor colocou no Teu coração fazer na vida de cada um de nós. Senhor, nós declaramos e nós submetemos-nos, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, totalmente, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, fala conosco. Senhor, levanta-nos e vivifica-nos, ó Senhor, nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, esse texto aqui, eu preferi o livro de Marcos porque tem alguns pequenos detalhes em que me chamou muita atenção. Nesse contexto, Jesus ele já estava efetuando muitos sinais e prodígios, então ele era aquele que os sacerdotes eles estavam de olho em Jesus para ver o que ele estava fazendo, porque Jesus já havia, no livro de Mateus, a mesma passagem, os discípulos, até aqui também, os discípulos, eles estavam no campo e dali eles comeram, enfim, Jesus já estava causando um rebuliço muito grande onde ele ia, porque era a lei dos judeus, era guardar o sábado. E Jesus, ele estava nesse momento, era um dia de sábado, e aqueles homens da lei estavam olhando, observando tão somente se ele iria quebrar um mandamento de guardar o sábado. Só que Jesus, ele vai na contramão da religião. Ele não quebrou o mandamento, mas quando ele diz, é lícito, se você tiver uma ovelha que está morrendo, é lícito você salvar? É lícito você fazer o bem ou matar? Ou seja, ele estava declarando que o amor à vida, o cuidado a alguém era muito mais importante do que o sábado, porque ele era o Senhor do sábado. E aqueles homens religiosos não entenderam isso. Então, esse aqui é o contexto, e logo depois Jesus ele é procurado porque uma multidão começa a seguir Jesus, enfermos vêm, tocam em Jesus, se jogam no chão. Estava acontecendo um burburinho, porque onde Jesus passava, algo novo acontecia. Mas no contexto em que eu quero trazer para a nossa vida, a aplicação para a nossa vida hoje,
quando ele, dentro dessa sinagoga, ele direciona a palavra àquele homem que tinha uma mão atrofiada, ou seja, a mão dele não funcionava, era uma mão diferente, ele não podia produzir nada, ele era um homem excluído, ele era um homem que tinha uma baixa estima muito grande, porque ele não conseguia, era impossível ele trabalhar, era impossível ele fazer qualquer outra coisa, porque o trabalho exige as duas mãos. Então, dentro desse contexto, Jesus, no meio dessa multidão, desses homens da lei, no meio desse povo, ele direciona uma palavra àquele homem. E é isso que eu quero falar com cada um de nós nesta noite. Nessa madrugada, essa semana, nossa família tem passado uma situação bem complicadinha com a minha tia que caiu na escada, quebrou o osso da perna, e ontem ocorreu uma outra situação, e ela tem 81 anos, então essa semana, quando o pastor falou, pastora, você ministra? Vou ministrar sim, porque eu já tinha uma palavra no meu coração. Mas dentro do hospital fica bem complicado, porque quando você pensa em fazer algo, não tem como, né? Porque ela chama toda hora, mexe aqui, levanta ali, tira a coberta, põe a coberta, levanta o lençol, mexe, coloca, enfim, o tempo todo, né? Então tem sido assim, uma semana bem desafiadora, e com o quadro que foi apresentado ontem, depois de uma anestesia que minha tia fez, a segunda anestesia, porque ela colocou o fixador na perna, que todo mundo chama de gaiola, né? E a semana passada seria retirado e seria feita a cirurgia definitiva. Porém, logo após a anestesia, a pressão arterial dela caiu para 60 e o batimento cardíaco chegou a 25. Então, reverteram, porque ela estava parando, né, reverteram a situação, e anteontem, na UTI ela teve alta, ela ficou menos de 12 horas, mas à noite ela começou a vomitar, vomitou muito a noite toda, e fizeram uma tomografia, fizeram um exame de sangue, eletro, e na tomografia constou interrupção intestinal, obstrução de intestino, pois há 2 meses atrás ela perdeu o filho dela com câncer de intestino. Então imagina, a minha prima, né, já postou lá no grupo da família, enfim, e aí fizeram a lavagem, né, tirar tudo aquilo que está dentro do intestino, e nós cremos naquilo que Deus tem para a vida da minha tia, porque ela está na mão de Deus. Porque não existe médico que possa fazer algo por ela se não for direcionado por Deus. E crer naquilo que há 2 meses atrás, ela enlutada, fez 1 ano, enfim, todo o emocional dela está bem fragilizado, né? Então, nós temos ou a gente crê e persevera, ou a gente entra pelo caminho do desespero, né? E muitas vezes a nossa fé, ela é provada no dia da nossa luta. Não é no dia da nossa alegria, não é no dia de festa, não é no dia em que todos estão reunidos, mas a nossa fé, ela é provada nas nossas adversidades. Mas nós cremos que existe um Deus que cuida, um Deus que responde, um Deus que realiza milagres. E é esse Deus que nós cremos, e nele nós precisamos descansar. Não é um passo de mágica, não é nada fora daquilo que nós, seres humanos, não é errado dizer que
o coração treme. Mas ainda assim, Senhor, eu confiarei em Ti. Né? E a nossa fé, ela é fortalecida a cada dia. E essa semana, quando eu, muitas vezes, né, orando sobre esse texto, e nessa madrugada eu tive assim um peniel com Deus, e essa palavra ela precisa passar pela vida do pregador. E eu tive um peniel com Deus, e eu consegui ter o meu momento, né? E aquilo que eu estarei tentando passar para a igreja. Eu espero que você esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações. Então, amados, quando Jesus falando com esse homem, com o homem da mão atrofiada, com um homem que era limitado, com um homem que poderia ter um coração angustiado, com um homem que não tinha expectativa de futuro, porque ele era impossibilitado por conta da mão dele que era atrofiada. Jesus está falando com esse homem. Jesus está falando com um homem que não podia ir muito além daquilo que era a vida e a dificuldade dele. E hoje Jesus, ele fala comigo e com você, porque Jesus, quando olha aquele homem, uma coisa que me chama a atenção é quando ele diz para aquele homem: fica de pé. Qual é o sentido de um homem, de uma mensagem dessa para que aquele homem ficasse de pé? Amados, parece que é óbvio, mas para a nossa vida e na aplicação dos nossos dias, a sensação daquilo que esse homem estava, até então ele estava sentado, passivo, olhando, somente observando. Mas quando Jesus diz para aquele homem: fica de pé. O ficar de pé significa: preste atenção, porque eu vou falar com você. Eu vou dar uma ordem para você. Eu vou te colocar em ação, porque estar em pé significa não mais estar parado, porque a pessoa, quando estava sentada e se levanta porque ouviu Jesus chamar, ele se coloca de pé. Então toda a atenção, aquele homem poderia estar naquele lugar buscando a Deus, buscando não só um milagre, mas buscando algo diferente, para que tivesse um novo sentido para ele. Mas quando Jesus o chama e ele se coloca de pé, Deus está colocando uma nova oportunidade para que ele entre em ação e em movimento. E é isso que eu quero ministrar à igreja, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Ele chama cada um de nós e diz: Márcia, fique de pé. Lucas, fique de pé. Ele não estava ignorando, ele não queria somente expor aquele homem que tinha uma dificuldade, que tinha uma limitação. Não, mas o que eu quero dizer é que no meio da nossa tribulação, Jesus te enxerga. Jesus sabe da tua necessidade. Jesus sabe das tuas lágrimas. Jesus sabe do teu choro. Jesus sabe de todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe. Igreja, nós servimos a um Deus, não há lugar, não há como nos esconder da presença de Deus, porque um dia o Senhor te chama e te manda: levanta, fica de pé. Porque quando Ele ordena, a nossa alma se cala.
Quando Ele ordena, a tempestade cessa. Quando Ele ordena, a morte sai. Quando Ele ordena, a angústia, a tristeza, a solidão, ela não existe mais. Mas quando Jesus, Ele chama aquele homem, e aquele homem se coloca em pé. Amados, o texto não diz aquilo que aquele homem sentiu. O texto não diz o que aquele homem limitado sentiu, mas eu posso conjecturar. Eu me sentiria exposta. Eu me sentiria, o que ele quer fazer comigo? Talvez eu perguntaria, por que ele está mandando eu ficar de pé? Que ele está mexendo comigo? Eu estou aqui quieto, talvez, eu não sei, talvez ele estivesse lá no fundo, talvez ele estivesse encolhidinho, quietinho, somente para ouvir. Mas o Senhor chamou aquele homem pelo nome. O texto não fala o nome dele, mas o Senhor, Ele chama o meu e o teu nome. E era óbvio que quando Jesus aqui, ele fala no versículo 3, Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Olha o que aquelas pessoas, o que aqueles religiosos, o que alguns discípulos, aqueles que seguiam Jesus, que criam que Ele era o Filho de Deus, estavam aguardando. O Mestre mandou ele sair da onde ele estava para o meio. Amados, quando Jesus nos chama e quando nós damos ouvido à palavra dele, nós começamos a agir conforme a vontade do Senhor. Ele falou, vem para o meio, sai da onde você está, sai dessa angústia, sai dessa tristeza, sai desse desespero, sai desta solidão, sai desta amargura, vem para mim, vem para o meio. A palavra de Deus diz, achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós. Quando Ele ordena, amados, Ele espera de mim, de você, um gesto, o primeiro passo, vir para o meio. Esse homem poderia ter falado, não, Jesus, não, eu não vou, não, eu vou preferir ficar aqui, eu quero ficar aqui com a minha angústia, eu quero ficar aqui, porque eu já desisti de tudo, Jesus, me deixa aqui, eu não quero. Ele poderia ter argumentado com Jesus e não ido, mas ele ouviu a voz, ele ouviu a voz do Mestre, ele ouviu a voz daquele que produz vida e vida em abundância, e ele tão somente seguiu. Não, ele não se importou com os olhares, ele não se importou com aqueles fariseus, aqueles religiosos olhando, olha só o que ele vai fazer, mas aqueles homens, aqueles religiosos estavam enfurecidos. Eu não acredito que esse tal de Jesus vai fazer alguma coisa aqui hoje que é sábado e não pode. Eles não estavam preocupados com aquele homem da mão mirrada. Eles não estavam preocupados com a dificuldade, com aquele irmão, com aquele homem que muitas vezes no nosso meio, no meio da igreja, existem pessoas que estão abatidas. Existem pessoas passando por tantas necessidades. E muitas vezes nós não olhamos. Muitas vezes nós nem percebemos a falta que a pessoa faz. Muitas vezes nós nem temos o trabalho de ligar. Ô irmão, a paz, tudo bem? Senti a sua falta ontem. Nós que estamos buscando aquilo que foi dito na escola bíblica, e para você que não participa da escola bíblica, você tem perdido momentos preciosos de fortalecimento. Sabe por quê? Porque no dia da nossa luta,
não é apenas um louvor que você vai colocar lá e vai ficar tudo bem. No dia da nossa luta, é a palavra de Deus que vai te trazer alimento. No dia da tua lágrima, é a palavra de Deus que vai enxugar as tuas lágrimas. No dia do teu desespero, no dia da porta fechada, é a palavra de Deus que vai produzir vida no teu coração e você vai perseverar, ainda que as lutas, ainda que permaneçam as lutas, você vai permanecer firme e de pé, e não prostrado, parado. E o Senhor, Ele diz para esse homem, vem para o meio. E depois que desse contexto tão triste, amados, Jesus, Ele diz para aquele homem, Ele diz para mim e para você, estende a tua mão. O ato de estender a mão, quando alguém te pede, você não estende a mão para quem você não tem o mínimo de empatia. Você estende a mão para auxiliar. Você estende a mão para ajudar. Pedro, quando estava naufragando, afundando naquelas águas, ele estendeu a mão pedindo socorro. Deus, Jesus pediu para esse homem, estende a tua mão. Foi desafiador para ele. Sabe por quê? Porque aquilo que era tão óbvio para todos aqueles que estavam ali, vendo a limitação daquele homem. E quando Jesus diz, estende a tua mão, imediatamente, a mão daquele homem foi restaurada. E aqueles homens da lei saíram desesperados para saber como nós iremos matar esse Jesus que faz milagre, que quebra a lei. Eles estavam preocupados somente com a lei. Eles não estavam preocupados naquilo que Jesus estava fazendo com aquele homem. E quando aquele homem estende a mão, aquela mão é totalmente restaurada. Por que aquele homem tinha que estar de pé no meio de toda aquela multidão? Todos eles testificaram a mudança que Jesus produziu na vida daquele homem limitado. Muitas vezes, igreja, nós precisamos nos expor. Vou expor a minha vida para todo mundo? Não, gente, não é isso. Você vai buscar ajuda. Temos 8 pastores nessa igreja. Temos a vida da bispa, temos algumas pessoas que você pode procurar para estender a mão atrofiada, sabe? Olha, eu estou com essa dificuldade. Mas muitas vezes nós pensamos, não vou falar da minha vida para ninguém, porque uma vez uma irmã falou assim, nossa, mas vocês já têm tanta coisa para fazer na igreja. Dá mais trabalho. Isso é engano, amados. A igreja, ela só funciona, o corpo, ele só funciona junto, porque um dedo aqui é diferente do outro. Se eu tirar um dedo, ele vai me fazer falta de alguma forma. Então, todos nós aqui temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. Mas quando nós estamos unidos, juntos, num só propósito, quando você tem amigos em quem você pode confiar, a sua vida vai se tornar mais leve. O seu fardo vai se tornar mais leve, porque uma coisa que o pastor Fleides, meu amigo, dizia, que é uma grandiosidade. E da forma que ele explicou, eu traduzo como um pecador, como eu, posso manifestar ou dizer das minhas dificuldades para um outro pecador. E ali, nós compartilhando a palavra de Deus,
o Espírito Santo vem e se derrama e ministra nos nossos corações, e a cura, e Jesus e o poder de Deus vem e sela aquilo, sela aquela dificuldade, porque ninguém caminha sozinho. Ninguém no reino de Deus caminha sozinho, igreja. Ninguém consegue permanecer sozinho na caminhada do Evangelho, porque certamente você morrerá, certamente você estará vulnerável. As lutas, quando vier, você não tem ninguém para compartilhar, você não tem para quem chorar, você não tem para quem pedir ajuda. Mas hoje o Espírito Santo, ele faz um convite para mim e para você. Levanta. Levanta, Chiquinho. Vem para o meio. Estende a tua mão, Edilson. Estende a tua mão, mostra a tua fraqueza, mostra a tua dor, mostra para mim os teus questionamentos, mostra para mim aquilo que te aflige, porque hoje o bálsamo do Senhor está aqui e Ele quer trazer vida e vida em abundância. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu quero fazer um convite, e esse convite é para toda a igreja. Se você que está aqui nesta noite se sente limitado, se você que está aqui nesta noite precisa se levantar, precisa deixar algumas coisas para trás, o Espírito Santo de Deus, ele te convida nesta noite. Ele não te acusa. Ele não te acusa. Mas ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Assim como aquela mulher adúltera, Jesus, após dizer no meio daquela multidão que queria apedrejá-la, Jesus disse a seguinte frase: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles estavam já com pedras nas mãos, enfurecidos, pronto para acabar com a vida daquela adúltera. Cada um deles, dos mais velhos, começaram a jogar a pedra no chão e começaram a sair. E de repente, neste quadro, só permaneceu aquela mulher e Jesus. E Jesus disse a seguinte frase para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Os teus acusadores não estão mais aqui. Vá em paz e não peques mais. Esse convite é para você que pode estar cansado da jornada. Esse convite é para você que se angustiou e parou na jornada, e parou e ficou sentado, somente observando, somente olhando. Mas Jesus que te vê hoje, Ele diz: levanta, levanta. Eu te enxergo, eu te enxergo. Eu enxergo a tua limitação, eu enxergo a tua dor, eu enxergo a tua angústia, eu enxergo. E Ele te convida: levanta, levanta. Sai dessa posição. Sai dessa posição.
Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome